Fala família, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que o Senhor possa abençoar vocês em mais uma mensagem que eu venho trazer hoje. A mensagem que eu quero trazer hoje aqui para vocês, gente, é mais uma visão que eu tenho sobre alguns posicionamentos de alguns amigos meus que eu tenho visto como cristão, que é um posicionamento que talvez não condiz muito com o fato também de ser cristão. Porque o cristão, ele tem que ter uma postura que a Bíblia já direciona como uma postura de cristão. Quando você diz que é um cristão e toma algumas atitudes ou fala algumas coisas que não condiz com o que a Bíblia te orienta a fazer, pega mal. Fica uma coisa meio estranha. E se você não se retratar confessando que errou, você afirmar reafirmar o que você já havia dito, fica mais estranho ainda. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? Eu tô com uma reportagem aqui de algo que aconteceu ano passado, tá? Não sei se todos vocês tiveram conhecimento disso. Quero que vocês entendam que essa notícia que eu vou trazer aqui não é num tom de crítica em específica a uma religião, ao acontecido ali. Mas eu vi esse acontecido como uma oportunidade para que eu pudesse alertar, para que eu pudesse mostrar a vocês que são cristãos como algumas posturas nossas têm que ser controladas em meio a algumas situações. O que eu quero trazer para vocês aqui é que no dia 17 de agosto de 2024 foi publicado no portal do G1 uma notícia sobre um santuário que fariam para Lúcifer. É uma estátua que foi instalada ali na cidade de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. A imagem fica em um santuário dedicado a esta divindade. A imagem tem 5 metros, tem ali a sua... acho que custou em torno de uns 35 mil, pelo que está aqui na reportagem. Eu vou deixar aqui o link da reportagem, você pode ler e acompanhar certinho aí toda a polêmica que deu, que envolveu a prefeitura, e esse pessoal aí também achou que teve atos de intolerância só porque era uma estátua de Lúcifer. Enfim, Lucas, que postura seria essa? Gente, pessoas ali, alguns amigos também já me mandaram algumas mensagens. O que você acha sobre isso? Será se acontece essas tragédias por causa disso também? Vamos lá. Na Bíblia a gente vai encontrar sim situações. A gente vê que Deus, ele castiga o povo dele direcionando com um determinado propósito, sim. E a gente não pode descartar esta opção. Só que a questão não é nem se isso foi determinado por Deus por causa daquilo, ou se essas tragédias são da vontade de Deus ou não. Isso não é muito bem a questão. Primeiro, Deus sabe todas as coisas, Deus pode todas as coisas, e essas tragédias podem sim vir a partir de um decreto de Deus ou não. Pode ser porque Deus quis, ou pode ser também porque Deus está direcionando o povo, ou está fazendo com que o povo acorde, né? Está dando uma correção para o povo. Sim, isso pode existir. Eu não estou falando que não exista. O que eu estou falando aqui é com relação à postura. Bom, que postura seria essa? Cara, eu vi muita gente se posicionando como se fosse uma pessoa que tivesse em condições de julgar uma situação ou analisar uma situação e já meio que dar um checkmate. Isso aconteceu por causa disso. Se vocês pararem de fazer isso, talvez parem com as tragédias também, sabe? Então, me incomodou um pouco, porque eu acho que o cristão, ele não deve ter essa iniciativa, não deve ter essa postura de primeira, sabe, instância, assim. Ele deve, em primeiro lugar, ter compaixão da situação que as pessoas estavam vivendo. E como é que ele demonstra essa compaixão? Como é que ele vai mostrar
que de fato ele está incomodado, está triste com aquilo que está acontecendo na cidade, né, no estado de outras pessoas, aonde também existem outros irmãos nossos lá em Cristo, e o que nós com esse incômodo vamos fazer, sabe? Então eu acho que, em primeiro lugar, a iniciativa do cristão deveria ser essa, ter esse sentimento de tristeza junto com os outros, né? Você tinha pessoas aí que nem eram cristãs, não eram nem cristãos, e estavam fazendo talvez até muito mais do que pessoas que se diziam ser cristãos. Então, assim, com relação à postura, eu acho que nós devemos tomar cuidado e ver o que a palavra de Deus diz para que a gente faça antes de se manifestar, né? Ainda mais publicamente, ainda mais quando for para julgar dessa forma. A segunda atitude que o cristão deveria tomar mediante uma situação dessa, e talvez a mais importante, a mais principal, seria orar, seria jejuar, seria clamar por Deus, por misericórdia, por favor, para pedir a Deus para que fosse de encontro com aquelas famílias que perderam tudo, fossem de encontro com aquelas famílias que perderam parentes, que pessoas morreram. A gente tem que orar para que Deus console essas pessoas. A gente tem que orar para que Deus transforme as famílias que ficaram ainda com alguma esperança, com alguma situação que elas pensam em poder reconstruir. A gente tem que não só se compadecer, não só ter compaixão, mas orar por elas. Então eu acho que eu vejo muita gente se dizendo ser cristã e tendo umas atitudes que não condiz, sabe? Não tô querendo julgar aqui também, dizendo que você não é cristão tendo esse tipo de atitude. Eu só estou falando que não é legal. O que é legal é se você tiver querendo se manifestar com algo, que você seja mais coerente na sua fala e que você inclua nisso daí a sua oração, o seu jejum, que você seja uma pessoa que pelo menos está fazendo o básico do que o cristão deve fazer, para depois falar ou analisar algo, sabe? Porque as pessoas já estavam passando por uma situação complicada, já estavam tristes, já estavam ali debilitadas, ainda chegar para as pessoas que têm que ser carinhosas, caridosas, que pregam amor, ainda ter que ouvir esse tipo de coisa é complicado. Até porque o estado do Rio Grande do Sul, ele já é conhecido em alguns lugares por ter esse tipo de coisa. Então não é só porque só agora que essa religião aí implantou isso que intensifica uma coisa, ou, sabe? Então a gente não deve fazer essas ligações de imediato. A nossa principal iniciativa deve ser orar, ter compaixão e pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia, que Ele traga consolo, que Ele traga transformação e que seja feita a vontade dele ali. Eu acho que a nossa postura como cristão, ela deve ser sempre uma postura que visa amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, esse é o segundo maior mandamento que Deus nos deixa, né? E o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, a gente fazendo isso, com certeza a gente vai ter uma postura mais coerente em olhar para o próximo, em olhar para o nosso irmão, mesmo que a gente tenha certeza de que ele está errado, mesmo de que a gente tenha certeza que algo aconteceu na vida dele por causa de uma atitude, por causa da vida que ele está levando errada. Nosso papel não é julgar, o nosso papel não é criticar, o nosso papel é orar pela vida dele. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem prega a palavra de Deus é você. Você pregue a palavra de Deus sem apontar o dedo, sem criticá-lo, sem julgá-lo. Você pode criar toda uma estratégia para poder ganhar o teu irmão, ganhar essa pessoa para Cristo. Mas não julgando, não criticando de uma maneira ofensiva, falando você está no caminho errado mesmo e por causa disso, e não gostou, o problema é seu, você vai para o inferno. Não é assim. Apóstolo Paulo mesmo já dizia que criava estratégias para ganhar pessoas que não eram judeus, os não gentios, para ganhar os judeus. Então, assim, nós também temos formas para que a gente
consiga pregar a palavra de Deus com mais amor, com mais carinho, com mais coerência, para que o Espírito Santo que convence, ele faça a obra. Tá bom? Então, gente, foi mais um desabafo aqui. Estava me incomodando um pouco, alguns chegaram com uma postura assim e eu fui bem sincero para eles e eu falei, cara, nosso Deus é maior do que tudo isso. Então, nem sempre, não é por causa disso ou daquilo, não é beabá, sabe? Não é 2 mais 2, 4, então não é tão simples assim. E o nosso papel não é ficar desmistificando essas situações ou vendo, analisando. Nosso papel é orar, nosso papel é clamar pelos nossos irmãos e pedir que o Senhor os oriente no caminho certo. Se a gente já tem a verdade, se a gente já tem aquilo que tem convicção que é o correto a ser feito, que o Espírito Santo traga na vida deles também aquilo que vai ser o correto para a vida deles. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. E quem vai falar para eles somos nós. Mas vamos falar de uma forma como Jesus falaria, de uma forma coerente. Há momentos que nós temos que ser, sim, ter uma postura um pouco mais rigorosa. Mas não é em toda situação, e principalmente uma situação dessa. A gente pode até ter uma postura mais incisiva, uma postura diferente de correção, principalmente para os nossos irmãos. Agora, para os gentios, para aqueles que não conhecem a verdade, para as pessoas que não conhecem a Cristo, elas não sabem o que estão fazendo, não têm a mínima noção do que é certo e que é errado, para essas pessoas a gente tem que pregar o amor. A gente tem que pregar a verdade. E, uma vez que foi pregado, aí sim a gente consegue trazer outras mensagens. Mas nunca na agressividade. A gente não vai ganhar a alma deles na agressividade. E quem convence é o próprio Espírito Santo. Então a nossa parte é pregar e que a gente faça isso com excelência, com amor, da forma que Jesus Cristo nos ensinou. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que tenha conseguido passar a mensagem, que o Senhor tenha falado ao seu coração. Espero que tenha sido coerente o bastante para que vocês compreendam o que eu falei. E deixe o seu comentário aí, o que você acha. E que o Senhor nos abençoe na caminhada e a gente vai seguindo juntos aí, aprendendo uns com os outros. Tá bom? Forte abraço e Deus te abençoe.